No Paraná Business, hoje nós vamos conhecer a história da rede de restaurantes Madeiro. Conversa conosco o Júlio, que tem uma história interessante. Se formou em Direito, vem de uma família de madeireiros, foi para o norte do Brasil, ficou um tempão lá no meio da selva e de uma hora para outra voltou para Curitiba com uma ideia, que foi o restaurante. Você gostava de cozinhar? Eu aprendi a gostar de cozinhar. Eu sempre gostei muito de comer bem, sabe? Eu sempre comi muito bem e bebi muito bem. Essa é a minha formação, a minha família do meu pai, minha mãe, meu avô, tanto materno quanto paterno, sempre comeram muito bem e eu fui aprendendo, eu fui tendo a boa mesa sempre. E aí você, quando retornou para cá, as filhas já estavam crescendo, queria voltar novamente para Curitiba, você é de Prudentópolis, mas a família veio para cá, né? Quando você retornou para Curitiba, você imaginou que poderia abrir um restaurante porque gostava do assunto? Inicialmente quando eu voltei para Curitiba, eu voltei do norte, eu fiquei 15 anos morando em Rondônia, na floresta amazônica, eu morava numa cidade que tinha 3.000 pessoas, eu tive lá 3 malárias, incontáveis dengues, mas eu sempre gostei muito dessa vida do interior, porque eu vim de Prudentópolis, é uma cidade pequena. Quando eu voltei de Rondônia, exatamente porque minha filha já tinha 10 anos e não era mais, e também nunca fui para a Amazônia para morar o resto da minha vida. Eu fui fazer minha vida lá e pensando em voltar. Quando eu voltei para Curitiba, em 99, eu voltei como madeireiro, mas de uma forma diferente, quer dizer, aí eu era trader, eu comprava madeira no norte do Brasil ou em toda a Amazônia, em toda a América Latina e vendia no mundo. Então eu passei a ser um comerciante de madeira. E nesse meio tempo, durante o tempo que eu morei em Rondônia, eu trabalhava na madeireira, mas eu tinha tempo livre, até por uma cidade pequena, então, como eu não tinha onde comer bem, eu resolvi cozinhar. Então eu ia fazer almoço, eu fazia o churrasco no jantar, depois do futebol, essa história toda, e peguei gosto pela cozinha. Quando eu voltei para Curitiba em 99, como madeireiro, eu resolvi abrir um restaurante por hobby, única e exclusivamente por hobby. Quer dizer, eu gostava de cozinhar, vou abrir um restaurante e vou ter isso para me divertir. Foi o que aconteceu com o Durski em 1999 que nós abrimos. O teu primeiro restaurante fica ali perto do Largo da Ordem. Exatamente. Fica ali. Se destacou, porque foi um restaurante que aparecia sempre, em todas as classificações que se fazia aqui, de revistas, externas, inclusive, sempre estava bem. A gente continua, nós temos aí, recentemente nós ganhamos um prêmio no Guia 4 Rodas do melhor restaurante do sul do Brasil. Nós temos a melhor carta de vinhos do Brasil em todas as publicações nacionais. Eu sou o chefe do ano passado, do ano retrasado, na revista Veja, na Gazeta do Povo. Em todas as que teve essa eleição, essa votação, eu fui o chefe do ano. Eu fui o restaurateur do ano em 2011 no Guia 4 Rodas Nível Brasil. Então está indo muito bem, o restaurante foi muito bem, sabe? A receita está aí então, você faz o que você gosta e o que você entende. Você é feliz no seu trabalho. Essa é a receita para todo mundo. Essa não é minha receita, essa é a receita de todo mundo. Todo mundo que tiver a felicidade de trabalhar naquilo que gosta e trabalhar muito, vai dar certo. Agora a história do Madeiro, a rede que você já tem aí, são 13 e mais 8 em construção. E começou com um bar que você queria fechar. Como é que foi? Exatamente. O Madeiro tinha um bar no lado do restaurante Durski que me incomodava muito. Essa região do Largo da Ordem, da São Francisco, há 12 anos atrás, era uma região que não era tão bem falada como é hoje. Hoje está muito bem. Na Praça João Cândido. E tinha um bar muito ruim no meu lado. Eu acabei comprando o bar, fechei o bar e porque estava fechado, de alguma maneira, eu queria movimentar mais aquela região, o meu entorno ali nessa região do Largo da Ordem. E eu resolvi fazer o Madeiro e escolhi um cheeseburger como carro-chefe porque sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Eu sempre achei uma grande ideia um cheeseburger ser bem feito, tanto do ponto de vista nutricional quanto de sabor, de tempo que se leva para servir, ele é muito rápido e de preço, que é um prato relativamente barato, então ele atende muito bem todas as necessidades aí quando vamos analisar um prato. Como é que você define o Madeiro? Ele é um restaurante que não é bem restaurante, como é que é? Quando eu abri o Madeiro, minha ideia era fazer um bar com comida boa. Era isso que eu queria, vou fazer um bar com comida boa, porque o melhor ambiente que pode existir é de bar. O bar é sempre um ambiente muito agradável, muito alegre, aquela coisa muito descontraída, ninguém tem muita preocupação com o bar, você vai do jeito que você tiver, vestido como tiver. Então, o ambiente de bar eu acho um ambiente fantástico e é aquilo que tem de melhor dentro dessa área da alimentação. Então, eu queria fazer um bar com comida boa. E eu acabei caprichando tanto na comida, e a comida ficou tão boa que ficou um restaurante com ambiente de bar.
Quer dizer, ficou um restaurante mais descontraído, mas a ideia não é um bar, não tem nada a ver com bar, mas tem um ambiente mais descontraído. E a comida é o ponto principal. E aquela formatação que tem hoje, o jeito de ser, o que é servido, isso você que foi criando aquele modelo? Porque quem vê tem a impressão que é alguma coisa que talvez tenha vindo de fora, que seja uma franquia. E, na verdade, você foi desenvolvendo? Foi sim. Fui eu que fiz, a ideia era fazer um cheeseburger, eu estudei muito, eu sempre gostei muito de cheeseburger, quando ainda no tempo que o nome era x-salada, que não tinha nem cheeseburger. Eu morava em Prudentópolis, eu tinha aí 13, 14 anos, eu pegava um ônibus para ir até Ponta Grossa, chegava em Ponta Grossa, comia 3 x-saladas e voltava embora, porque em Prudentópolis não tinha. Então eu sempre achei um cheeseburger uma coisa muito boa. Daí eu estudei muito, estudei isso 2 anos sobre cheeseburger, eu fui para os Estados Unidos 2 vezes, fiquei lá 40 dias numa vez, 30 na outra. Eu fui em 70 dos melhores restaurantes de cheeseburger dos Estados Unidos e conheci, assim, todos aqueles que nas minhas pesquisas me mostraram que eram os melhores. E aí, a partir dali, eu fui melhorando meu conhecimento para fazer aquele que eu achava que poderia ser o melhor cheeseburger possível. Você morava lá em Roraima? Roraima, né? Rondônia. Rondônia. Na cidade de Machadinho do Oeste. Você trabalhava com madeira. É daí que vem o nome Madeiro? Exatamente. Madeiro. O Madeiro vem de eu ter sido madeireiro. Né? E também tem uma referenciazinha Puerto Madeiro, que você lembra de carne, porque Puerto Madeiro é um bairro de Buenos Aires que tem muita churrascaria, mas basicamente é porque porque eu fui madeireiro, é o nome Madeiro. Isso de família, tua família já trabalhava com isso? Meu pai e meu avô eram madeireiros. E como é que é a questão do madeireiro quando vai para a Amazônia? Como é que você sentia isso? A questão da madeira, a preocupação, o madeireiro muitas vezes sendo visto como responsável pela devastação? Veja bem, em 1984, quando eu fui para a Amazônia, eu fui exatamente atendendo um chamado do então presidente da República, João Figueiredo. E naquela época se dizia, Amazônia, ou ocupamos ou perdemos. Quer dizer, tinha aquela história de que, de repente, se o Brasil não ocupasse a Amazônia, nós perderia. Aquela história boba que tinha lá, que o americano vai tomar esse negócio. E eu fui exatamente atendendo a esse chamamento, porque tinha financiamento do governo federal, tinha uma porção de incentivos. Era um outro momento, era um outro momento. E ao longo do tempo, realmente a nossa atividade madeireira foi entrando numa marginalização, que a coisa acabou inviabilizando, sabe? Eu sempre digo assim, não é uma atividade que tenha mais futuro, apesar de que eu ainda acredito profundamente que a salvação da Amazônia são os madeireiros, ou a salvação da Amazônia é o extrativismo. Se o fazendeiro chegar lá e derrubar aquilo tudo para plantar pasto e criar boi, acaba a Amazônia. Ao madeireiro interessa a floresta em pé. Mas esta é uma outra história. E aí, mas tem também a possibilidade do manejo florestal, do replantio, de outros o manejo florestal é uma coisa fantástica, é uma coisa muito bem feita, é uma coisa muito inteligente, é muito fácil de você entender. Você vai pegar uma área e dividir em 25 partes, imagina que você tem 25 mil hectares, você divide em 25 partes e você extrai a madeira que está madura, que está pronta para corte, de cada parte em cada ano. Então você vai levar 25 anos para voltar na primeira parte. Quando você voltar depois de 25 anos, aquelas árvores que você cortou já estão completamente repostas pelas outras que cresceram. E esse ciclo vai ser eterno. Quer dizer, o resto da vida vai se colher madeira daquela área, isso não vai acabar nunca. Então, não existe maneira melhor de preservar uma floresta do que fazer um manejo florestal. Desde que, e aí é que entra o ponto principal. Toda regra tem exceção, nem todos os madeireiros fazem isso corretamente. Então, quando eu parei de trabalhar com madeira, eu pensava, eu acho que é mais fácil um político dizer que é honesto e todo mundo acreditar, e claro que tem, e que tem muitos, mas ficou tão mal falada essa atividade, tanto quanto dizer que eu sou honesto como madeireiro e as pessoas acreditarem em mim. Então, acho que é melhor eu ir embora e mudar de ramo e fazer outra coisa. E está mais feliz agora, né? E estou muito mais feliz agora. Hoje são 13 restaurantes e 8 em construção. Você já começa a sair do Paraná, está em Goiânia, onde mais? Manaus? Santa Catarina, estamos em Balneário Camboriú, fazendo em Joinville e construindo em Manaus.
E até onde vai a rede? Ela se transformará em franquia ou você sempre vai querer ser proprietário para controlar o trabalho? Não. Franquia é uma coisa que a gente não tem nenhuma intenção, até porque nós já tivemos no início uma experiência com franquia. Alguns dos nossos restaurantes inicialmente eram franquias e eu achei que isso não é... Eu não consigo manter a qualidade em uma franquia com um franqueado como consigo manter sendo minha, como sendo nossa própria. Quer dizer... para fazer restaurante, para ter restaurante, antes de mais nada, você tem que gostar dessa atividade, você tem que ter qualidade como o teu ponto número 1, como o teu objetivo número 1, e não ganhar dinheiro não é o objetivo número 1 nesse ramo do restaurante. Ganhar dinheiro tem que ser uma consequência do teu trabalho, tem que ser consequência da tua qualidade. E se tiver que passar um mês, 2 ou 6 ou um ano sem ganhar dinheiro, você tem que passar. Nestes restaurantes centrais, quando você passa na frente, geralmente tem fila. Aí está uma amostra do resultado? Bom, eu acho que a questão da fila, eu acho que todo restaurante, todo dono de restaurante quer que o restaurante esteja cheio, que o supermercado esteja cheio, tudo tem que estar cheio. Quer dizer, essa é a ideia. Graças a Deus, os nossos restaurantes estão cheios, a gente tem fila que chega às vezes a me incomodar, porque o maior motivo da gente ter feito tantos restaurantes está exatamente na fila. Não porque eu quisesse ganhar mais, eu atender mais e ganhar mais dinheiro. Não era meu objetivo quando fiz mais restaurantes. O meu objetivo era atender cada vez melhor o meu cliente. E quando o meu cliente estava 1 hora na fila, isso me incomoda demais. Porque isso não é atender bem um cliente. Atender bem um cliente é estar esperando na porta, quando ele chegar, levá-lo à mesa, isso é atender bem o cliente. Mas quando tem fila, bom, esse é um problema bom, de qualquer maneira. Mas eu preciso, e isso é minha obrigação, fazer com que essa fila diminua. Então eu vou e faço mais um restaurante para que eu pegue parte desses clientes e leve para o outro. Bom, a gente está fazendo isso, já temos 13 e eu não consegui diminuir a fila. Mas, de qualquer maneira, é uma tentativa. Mas o objetivo principal, decoração, é diminuir a fila e que a gente foi fazendo mais restaurantes. Eu fiz recentemente agora, inauguramos um restaurante no Jardim Social, na Avenida Nossa Senhora da Luz, aqui em Curitiba. E eu fiz muito próximo do restaurante que nós temos no Cabral, exatamente porque o Cabral é o restaurante mais cheio, e nós abrimos a 5 minutos de carro um do outro para poder diminuir e diminuir a fila e atender melhor meus clientes. Como é que você sente a reação? Por que é que você acha que a ideia emplacou? Bom, tem vários fatores no restaurante que você tem que observar para dar certo. Primeiro, a primeira coisa no restaurante para dar certo, você tem que ter comida boa. Sem comida boa, neste ramo não dá para falar nada. Você tem que ter um atendimento bom. Sem atendimento bom também não funciona, porque o cliente vai ficar chateado. Você tem que ter preço bom. Essa é outra coisa muito importante. E preço bom não quer dizer só você tem que ser muito barato. Você tem que possibilitar para que uma grande faixa da população possa vir no teu restaurante. No nosso restaurante no Madeira, uma pessoa pode vir jantar no Madeira com R$20. Quer dizer, um cheeseburger júnior, uma Coca-Cola e a taxa de serviço custa R$20. Quer dizer, com R$20 ele vai poder estar num restaurante de alta gastronomia. Mas se ele quiser gastar mais, se ele quiser tomar um vinho importante, um vinho mais caro, comer outras coisas mais caras, ele também pode. Quer dizer, então, o preço bom, eu acho que é isso. O preço bom é você ter um serviço e uma qualidade, um ambiente que valha mais do que aquilo que você está cobrando dele. Mas que, com R$20, a pessoa pode ir no restaurante. E o outro restaurante que é o mais refinado, que é o Durski, que é um restaurante aqui muito famoso em Curitiba. Esse você mantém com que objetivo? É retorno? Ou é onde você se realiza, porque você gosta de ir para a cozinha? Como é que é? Este é um restaurante onde, sem dúvida nenhuma, onde eu tenho muito prazer em estar na cozinha, em trabalhar nesse restaurante, porque eu não me prendo a nada, eu tenho um cardápio completamente livre, então tudo aquilo que eu aprendeu, que eu viajar e que eu tiver uma ideia, eu posso ir fazer no restaurante. O restaurante é muito pequeno, a gente tem 40 lugares, é um restaurante que não dá lucro de maneira nenhuma, porque nesta atividade, como em quase todas, ou você tem volume ou você acaba não tendo um bom resultado financeiro. Então a gente não tem resultado financeiro no restaurante Durski, mas tem outros ganhos. Não necessariamente eu preciso ganhar só
financeiramente, quer dizer, eu me satisfaço como chefe, eu me satisfaço como restaurateur, eu tenho muito prazer em receber meus clientes e ouvir elogios, eu tenho prazer em receber prêmios Então é hobby, porque você disse aqui antes da entrevista, quando a gente faz uma coisa e não ganha dinheiro com aquilo, é o nosso hobby. Para você acaba sendo hobby. Nesse caso, o restaurante Dursk é meu hobby, esse não é meu negócio, exatamente, ali eu me divirto. Mas a ideia de fazer a maior carta de vinhos, de dar mais opções, essa mudança que nós tivemos comportamental, procura pelo vinho, como é que isso funciona como complemento? Olha, isso primeiro, o restaurante Dursk é um restaurante que tem o principal cliente do restaurante Dursk sou eu. Então, eu tenho um restaurante para fazer, eu faço tudo aquilo que eu gosto muito de comer, que eu gosto muito de beber e tenho o prazer de receber outras pessoas no restaurante. Mas eu fiz para mim, na verdade. Como hobby, eu fiz o restaurante para mim. Eu gosto muito da boa mesa e a boa mesa é comer bem e beber bem. E aí, nessa história do vinho, é uma coisa que foi crescendo, sabe? A gente foi fazendo cada vez melhor, fui me dedicando mais. Eu tinha a oportunidade na época que eu fiz o restaurante, que eu viajava muito ainda como madeireiro, quando eu comprava e vendia, eu ia todo mês para a Europa vender madeira. Então, quando eu ia, eu podia trazer na minha mala lá 12, 15 garrafas de vinho importante, vinhos antigos, vinhos que não se encontra mais. E isso durante 5, 6 anos. Quer dizer, então com isso, e pelo gosto, pelo negócio, eu acabei fazendo a melhor carta de vinho do Brasil. E isso tem um fato interessante, você tem que fazer aquilo que gosta. Eu sempre digo, eu sou polaco. Tem 3 tipos de polaco. Polaco bêbado, polaco que parou de beber e polaco que morreu de cirrose. Né? Então, tem que gostar do que está fazendo. Mas hoje, no seu dia a dia, você consegue se dividir? Você vai ter mais de 20 restaurantes. Como é que você vai manter a qualidade? Porque você disse que tem que continuar sendo dono e controlar tudo isso. E, ao mesmo tempo, a qualidade do atendimento. Como é que você cuida disso tudo? Sem dúvida nenhuma. Qualidade é tudo, qualidade é o ponto-chave desse negócio. Mas, junto com o crescimento do número de clientes, por exemplo, cresce a estrutura que a gente está montando. Hoje, meu departamento mais importante do restaurante Madeiro é o meu departamento de qualidade. São 12 pessoas que trabalham comigo avaliando e corrigindo, eventualmente, se necessário, a qualidade dos restaurantes. Então, a estrutura cresce junto. A primeira vez que eu fiz um restaurante, que foi o restaurante Dursk, eu fui pessoalmente na minha cidade, em Prudentópolis, contratar o pessoal, porque eu tinha o restaurante era muito focado na culinária polonesa ucraniana e eu queria meu pessoal de lá que tinha essa origem. Então eu acabei indo buscar em Prudentópolis. Eu fui pessoalmente fazer a contratação. Hoje eu já não vou mais pessoalmente para fazer contratação em lugar nenhum, porque eu preciso contratar 80, 100 pessoas todo mês. Então, quantas pessoas trabalham para você hoje? Hoje 700 pessoas. E vai crescer bem mais agora com os novos. A gente passa de 1.000 até o final do ano, não é? E para finalizar, Dursk, um último recado aqui para quem está infeliz. Você era um advogado que não queria ser advogado, fez o curso, virou madeireiro por questão de família e depois virou dono de restaurantes, empresário. Como é que é essa mudança? Você aconselha para quem está infeliz buscar um outro caminho? Para você valeu a pena? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a pessoa tem que buscar fazer aquilo que gosta. Nem sempre isso é possível. Você pode até deixar de ser madeireiro para ser dono do restaurante, mas você não pode deixar de ser médico para ser advogado. Você não deixa de ser advogado durante 20 anos para depois você ser dentista. Quer dizer, aí é uma questão de se achar, de encontrar aquilo que você gosta de fazer, ou de se encontrar dentro da profissão. Mas fazer aquilo que gosta é a receita do sucesso. Isso é básico, a gente sabe que isso essa receita vem dos primórdios. Tá certo. Parabéns aí pelo resultado. Sucesso para você nessa jornada. Muito obrigado. Muito obrigado. Até a próxima. Nós vamos então para o intervalo. Na sequência, nós temos o nosso bloco de turismo aqui no Paraná Business.